Olá, eu sou Paulo Azevedo. Olá, eu sou Eric. Nós somos alunos do curso de Tecnologia em Sistemas para Internet. Nós vamos falar sobre DNS, trabalho para a disciplina de Redes 1, a pedido do professor Luiz Arthur. O DNS, o Sistema de Nomes de Domínios, ele é um sistema de gerenciamento de nomes hierárquico. Ele é distribuído segundo duas definições. A primeira delas é examinar e atualizar o seu banco de dados. E a segunda é traduzir os nomes dos servidores em endereços de rede. Permite dar nome a endereços IP, facilitando a localização das máquinas. O DNS existe porque as aplicações usam endereço IP quando vão abrir conexões e enviar dados da datagrama IP. Mas essas aplicações normalmente identificam o host por nomes ou normalmente identificam os hosts por nomes, ao invés de identificá-lo por números, facilitando a nossa vida. Já imaginou, ao invés de acessarmos o Facebook, acessarmos usando o seu IP, 111.10.125, alguma coisa? O que o DNS precisa fazer é pegar o nome digitado e devolver o IP correspondente, mas isso só acontece porque os servidores possuem algoritmos de pesquisa, locais remotos, bem como bancos de dados, com informações sobre domínios no qual eles são responsáveis. As mensagens trocadas por DNS utilizam o protocolo DP, rodando na porta 53. Vou demonstrar como é acessar o site via IP e via nome. Primeiro vamos fazer um ping do Google usando seu nome e usando seu IP. Depois vamos acessar o Google pelo IP e pelo nome. Resolução de nomes. Para que o IP de determinado host na internet seja encontrado, um servidor DNS terá que fazer a resolução de nomes através do seu banco de dados. Essa resolução nada mais é do que retornar para o cliente que fez a solicitação o IP do servidor desejado. O servidor DNS pode fazer resolução de nomes através de três métodos: resolução recursiva, resolução interativa e resolução inversa. Resolução recursiva. O cliente DNS faz a solicitação a um servidor DNS, utilizando o nome completo do host, por exemplo, www.google, Facebook, Twitter. O servidor DNS responsável responderá ao cliente o endereço IP do host, ou o código de erro caso... Resolução interativa. Quando um servidor DNS não consegue encontrar em sua base de dados o IP solicitado, ou endereço solicitado, ele precisa buscar em outro servidor DNS. Ele precisa fazer uma requisição, uma solicitação a outro servidor DNS. Por exemplo, uma solicitação de um DNS interno, por exemplo, numa empresa que precisa acessar um site externo, ele vai precisar fazer uma solicitação para outro DNS, para outro servidor de DNS. Isso seria uma solicitação externa. Resolução reversa. A solicitação que retorna o nome completo do host dado o endereço IP. Exemplo, se o cliente DNS solicita uma resolução reversa do IP 125.30.30, a resposta dessa solicitação retornará o nome em forma de nome. Não, volta. A resposta interna será o nome do site, Google, Facebook, algum outro site. Conclusões sobre o DNS. Podemos dizer que atualmente, sem a existência de um servidor DNS, o mundo da internet, ou até mesmo das redes locais, seria praticamente impossível trabalhar da forma como trabalhamos hoje. Como o DNS é um banco de dados hierárquico e distribuído, a base de dados dos endereços IP convertidos em nomes, dentro de um tempo pré-configurado, será atualizada dentro desse tempo. Em todos os locais DNS de pesquisa, no caso da internet, no entanto, quando se trata das LANs, os servidores DNS internos são responsáveis por melhorar a performance da rede e das aplicações, em funções das consultas à base de dados serem muito rápidas, considerando que o número de hosts em uma rede comparado à internet é pequeno.
Ok, nós temos um exemplo aqui dos servidores de DNS raiz, começando aqui com o root, né, que seria a raiz, abaixo dele os domínios de cada país, no nosso caso aqui o BR, Brasil, a VAC Brasil, não. Dentro desse domínio do Brasil, nós temos as suas variações, mil.br, militar, com.br, que seria comercial, gov.br, do governo, e org.br, são das organizações que são das organizações não governamentais. Os órgãos responsáveis pela organização do servidor raiz ficam quase todos na sede nos Estados Unidos. Um deles são no Departamento de Defesa norte-americana, a NASA, e outros a Internic, quais são responsáveis por gerenciar, organizar a gestão e gestionar e distribuir esses domínios para todo o mundo. No Brasil, os subdomínios são de responsabilidade da FAPESP, Fundação de Amparo do Estado de São Paulo. Aqui nós temos um exemplo do empacotamento da requisição DNS. Primeiro, a aplicação cria a mensagem DNS. Essa mensagem é encapsulada dentro do protocolo UDP. Esse, por sua vez, vai dentro do datagrama IP. Nesse momento, pausamos o IP. Agora entra em cena o ARP, que é enviado em broadcast para todos os computadores da rede local, para localizar o endereço físico da máquina de destino. No caso, o servidor DNS. E ao retornar o ARP já com o endereço MAC, o IP que estava aguardando é encapsulado no quadro Ethernet e é enviado ao servidor DNS. Fazendo o caminho contrário, o servidor DNS responde com a mensagem DNS, que chega à máquina requisitante. A camada de enlace recebe o quadro Ethernet, abre o pacote e envia o datagrama IP, que está na sua área de dados, para a camada de interrede, que por sua vez abre a área de dados e manda o datagrama UDP para a camada de transporte, que por fim envia a mensagem DNS para a aplicação, que agora já sabe o IP do endereço digitado no navegador. Ok, gente, esse foi o nosso trabalho sobre DNS. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Tchau! Tchau! This bloody day.